Seja bem-vindo a mais um Condomínio em Pauta. Hoje falaremos sobre limpeza e pintura predial. Nossos convidados são Paulo Ramalho, engenheiro especialista em restauração predial. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Silvio Levi, engenheiro civil e síndico profissional. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite. Um prazer ter vocês aqui. Paulo, vamos começar com a parte legal. Em alguns municípios existem leis que obrigam a pintura ou a limpeza a cada 5 anos. As construtoras, em seus manuais, indicam que seja realizada essa limpeza e essa manutenção, essa pintura a cada 3 anos. Como que você, especialista no assunto, enxerga a necessidade para esses edifícios em todo o Brasil? De fato, a cada 5 anos seria aconselhável fazer uma restauração predial ou limpeza. Apesar que alguns prédios, alguns condomínios têm uma apresentação melhor, tem uma necessidade de fazer isso há mais tempo, talvez há 7, 8 anos. As construtoras indicam 3 anos, se bem que acho que 3 anos é muito pouco. Uma pintura bem feita é para durar no mínimo 5 anos. Depende do material? Tem material que dura menos, material que dura mais? Como que isso acontece? Sim, depende do material. O material, se você usar uma linha premium, dessa linha acrílica premium, ou seja, desses principais fabricantes, a durabilidade é no mínimo 5 anos. Isso da pintura? Da pintura. Sem necessidade de limpeza ou com necessidade de limpeza? O ideal seria que, talvez no 3º ano, se fizesse um hidrojateamento das fachadas. Okay. Tá? Então você mantém o prédio mais limpo, mas uma pintura com material de linha premium e com a execução bem feita, porque também você pode usar a linha premium e os pintores não serem habilitados e a pintura não ficar tão boa. Isso nós estamos falando em condomínios que têm a fachada de concreto, correto? Não, fachada de alvenaria, que a gente chama, que são fachadas pintáveis, são fachadas pintadas. Tá? Okay. Se for concreto aparente, aí muda um pouco, mas o tratamento também, você tem que fazer o tratamento do concreto, você tem que fazer a parte das ferragens, e aí só que em vez de pintar, você inverniza, você usa uma resina acrílica para fazer a proteção do concreto. E os períodos são similares? Os períodos são similares também. Silvio, você como síndico, na prática isso acontece? Como que você tem visto? Difícil, Ricardo. A gente procura sempre oferecer e sugerir para os condomínios. Infelizmente, a gente não tem provisionado desde a implantação do condomínio, e a nossa sugestão sempre que vá para as administradoras e incorporadoras que inclua isso na previsão orçamentária, para que a gente possa, ao longo dos 36 ou 72 meses, que seria, vamos dizer assim, o prazo ideal, conforme aqui inclusive o Paulo falou, que a gente tenha um valor provisionado para que se mantenha a fachada. Nem que seja somente o hidrotratamento, fazer a lavagem da fachada num período correto, entre 3, 4, 5, 6 anos, ou mesmo a restauração, que seria a repintura da fachada. É difícil acontecer, são valores normalmente de grande monta. Os condomínios, como não arrecadam isso, quando você apresenta para fazer uma arrecadação, eles têm outras prioridades, eles entendem que a fachada está lá, que não vai dar problema. Nós, brasileiros, não temos a cultura da manutenção preventiva. Sim. Isso não vale só para os condomínios, vale para o nosso carro do dia a dia. A gente roda com o carro dia a dia e quando ele para porque ficou sem óleo, você fica nervoso com o carro e não com você que não fez a manutenção. Então, infelizmente, a gente não tem essa cultura da manutenção preventiva. Então é difícil fazer acontecer. A gente sugere e tenta aplicar em nossos condomínios, mas nem sempre é possível por questão financeira. Quando não há provisão, tem que chamar uma arrecadação extra. Chamar uma arrecadação extra. E uma arrecadação extra, por exemplo, de uma pintura, de uma fachada, para um condomínio que tem de ordinária 40 mil, vamos dizer que vai custar 130 mil. São 3 arrecadações. E aí a gente tem que chamar uma extra e a maioria dos condôminos não querem chamar. Exatamente. Paulo, esses condomínios que lhe procuram para essa pintura de fachada, por exemplo, sim, eles brigam muito pela divisão de valores, né? Correto. O pessoal pede um parcelamento. O nosso padrão, normalmente, fazer em 10 vezes. É o usual, tá? Não só nossos, como dos concorrentes. Mas algumas vezes o pessoal quer 12, quer 15.
outros querem 20 parcelas, até 24, né, a gente tem feito. Então a gente está vendo que existe uma flexibilidade das empresas que atendem o mercado. Sim. E que dá para ser realizado de maneira correta uma limpeza, uma pintura, para que o condomínio fique não só bonito para quem olha, mas que a edificação dure mais, né? Fica protegido, né? Além de ficar protegido, fica valorizado. A nossa experiência, por exemplo, indica que cada real que você investe numa restauração predial, isso dá um retorno de 10 a 30 reais, de 10 a 30 vezes mais. Por quê? Pela valorização do imóvel. Às vezes o apartamento lá vale, sei lá, 500 mil reais, na condição que o prédio está hoje. Restaurou, pintou, ficou bonito, o prédio, cada apartamento vai passar para 550, 600 mil. É fácil valorizar 10 até 20%. Exatamente. Aí você, normal, né? Onde que fica a padaria? Não, passa aquele prédio ali feio, ali todo sujo e entra à direita. Ou depois do prédio mais bonito da rua. Então isso mostra que realmente as pessoas querem morar em lugares bonitos, sim, conservados. Com certeza. E essa percepção de quem mora, às vezes não é tão fácil de enxergar. Porque quando você desce numa assembleia, muitas vezes as pessoas estão preocupadas só com a questão financeira, não gastar mais dinheiro. Você me contou que está num processo desse, dentro de um condomínio. Como que você apresentou esse custo, esses benefícios para os condôminos aprovarem a realização desse serviço? Neste caso em específico, é um prédio aqui na região central de São Paulo, é um prédio pequeno, são apenas 3 apartamentos, um prédio já de 20 anos de idade, onde já tínhamos problemas técnicos da fachada, já tinha pedaços da fachada se desprendendo, o que geraria até um perigo para os condôminos e para os seus usuários do condomínio. Então ali foi um pouco mais simples, teve uma resistência por parte deles pela questão financeira, que realmente é uma obra voluptuosa, uma obra de 12 meses, que pegou todas as estações do ano, o prédio fica com aquela tela de proteção na volta, à medida que você vai circundando com os balancins. Você tem a questão de redes de proteção das unidades que tem que ser removidas para você fazer os requadros das janelas. E aí tem proprietário que tem a preocupação, que tem criança, tem gato, ou o que quer que seja. Mas depois de uma obra dessa, por exemplo, num prédio que estava com a fachada abandonada, não era só a fachada abandonada, tinha um paisagismo abandonado há mais de 10 anos. Sim. Então fica mais fácil agora, depois de um resultado pronto, depois de 12 meses, onde eles viram que o investimento que eles fizeram no patrimônio deles, não é patrimônio do síndico nem da administradora, é deles. Eles estão vendo que valeu a pena, porque começa a ter uma procura, eles começam a não ser mais a referência feia do quarteirão, começa aquele prédio que mudou a fachada, que ficou legal. Perfeito. Então assim, eu estou provando agora, por exemplo, um investimento na parte do térreo com paisagismo, que é o que eles não fazem há mais de 10 anos. Então, de um lado foi difícil, mas tinha uma questão técnica que ajudou a aprovar, e agora o resultado físico e financeiro, que está dando resultado, eles estão vendo o patrimônio deles voltando a se valorizar. É um empreendimento de alto padrão, onde as unidades deveriam valer 2,5 milhões, 2,8 milhões, mas por 2 milhões eles não conseguem vender hoje. Não só pelo mercado, porque o prédio está realmente abandonado. Sim. Eles já começam a sentir agora uma procura, uma valorização no imóvel deles. Paulo, você falou de proteção. Uma limpeza, uma pintura bem feita, ela protege o edifício. Evita a entrada de umidade, porque muitas vezes o grande problema é você tem a água infiltrando no seu apartamento e é super desagradável. Começa a pintura... até a saúde do morador. A saúde, inclusive. Exatamente. Tá? Quem tem asma, bronquite, por exemplo. Tá. Apesar que muitas vezes o pessoal reclama que quer fazer uma pintura porque tem mofo no meu apartamento. Mas muitas vezes o mofo não é só uma questão de infiltração. Sim. É também, mas muitas vezes é falta de ventilação, falta de insolação, principalmente falta de ventilação. Paulo, proteção, mas precisa ter os produtos corretos. Sim, produtos corretos. Você tem que usar a linha premium. Antes de uma pintura, você tem que lavar, você tem que fazer todo o tratamento de trincas, de rebocos, ferragem aparente. Você tem que preparar, porque essa preparação é que vai garantir a durabilidade, no final das contas, da sua pintura. Se não fizer uma preparação adequada, a pintura não vai durar. Como o síndico deve proceder para certificar de que os produtos usados nessa conservação, nessa limpeza, ou nessa pintura sejam os corretos? Como ele exigir isso das empresas que estão orçando o serviço no condomínio dele? Na verdade, a maioria dos síndicos não tem muito conhecimento técnico dessa parte, tá? Eles são leigos, mas exigir que seja uma linha premium. Isso aí vem escrito na lata. Todos os fabricantes de tinta, tem lá, sei lá, linha acrílico premium, tá? Se não tiver escrito premium
e a palavrinha exterior antes da palavra interior, porque na lata parece uma coisa bobinha, né? Mas se você pegar uma lata de tinta, onde tiver lá escrito lá, interior/exterior, aquela tinta é mais adequada para você pintar interior e não é tão adequada para uma pintura de fachadas. Agora, quando já começa lá, exterior/interior, significa é uma tinta própria para fachada, uma tinta de linha acrílica que vai ter uma durabilidade muito grande. Mas existem marcas específicas ou recomendadas? As marcas são, basicamente, você pegar Souvenir, Coral, Sherwin-Williams, que é a linha Metalatex, são as mais excelentes, conhecidas. são as mais conhecidas. Não é ideal que se arrisque com outras marcas. Existem outras marcas até que você pode usar também de altíssima qualidade, só que não são conhecidas, é difícil você até aplicar. Tá? E normalmente o síndico coloca isso em contrato? Colocado em contrato. Na parte contratual, as marcas que são utilizadas e algumas vezes especificamente. De repente, algum síndico, eu quero Souvenir. Eu quero Coral, eu quero Metalatex. Existe isso. O cara ele quer a marca que ele gosta. Na minha opinião, na linha Premium, todas são equivalentes. Certo. Tá? Desde que bem utilizada, que a empresa seja idônea, que não faça misturas espúrias nessa tinta, isso pode acontecer. Por isso, muitas vezes, mas eu usei tinta, exemplo, Souvenir, que é mais conhecida, e não durou nada, mas muitas vezes a empresa batizou a tinta, literalmente batizou, Sim. E aí não vai durar mesmo. Silvio, você colocou em contrato isso quando você contratou? Colocamos em contrato e mais do que colocar em contrato, tem observações que a gente síndico dá para os nossos condôminos, principalmente quando o condomínio está em implantação, e eu tenho por acaso alguns condomínios em implantação, que tem observações que tem que ser passada para o condomínio. O condomínio tem que se atentar na contratação, por exemplo, quando ele vai colocar a rede de proteção para o seu apartamento, que ao colocar, as empresas querem vir colocar e ir embora. Sim. Que ele tem que tomar cuidado na hora de fazer a furação, porque a furação que ele fizer, o empreiteiro dele for colocar a rede, e não siliconar a bucha, esse problema de infiltração de água no peitoril pode desencadear para a fachada, como pode desencadear para a parte interna do apartamento. E ele vai ter problema de umidade. Isso é verdade, isso acontece muitas vezes. Poucas empresas colocam silicone junto com a buchinha. Outra coisa, você tem lá aqui, você está na janela, tem um requadro. E para facilitar, a empresa coloca bem na quininha. Isso aí é um perigo, porque a água chove, escorre pelo beiral. Vai ser um facilitador para problemas na fachada ou mesmo na unidade interna. Vai dar umidade, dá muita umidade interna, Sim. A gente vê muita coisa na umidade interna em função da colocação de redes de proteção. Então fica a minha recomendação para os síndicos, que façam as orientações para as suas assembleias, para os seus condôminos, que os condôminos se atentam quando forem contratar, porque hoje tem milhares de empresas disso, mas são detalhes que talvez não são todas que vão cumprir. Então, como a gente coloca em contrato com os empreiteiros a qualidade da tinta, prazo, qualidade da execução do serviço, que os condôminos também se atentem para os pequenos detalhes que ele pode preservar a fachada do seu condomínio ou mesmo a sua unidade internamente. Quanto à sua pergunta anterior, a questão da tinta, uma providência importante que o síndico pode checar é verificar se a tinta está sendo entregue diretamente do fabricante do condomínio. A tinta não deve passar pelo escritório da Isso pode ser uma exigência do síndico. Pode ser uma exigência. E deve. Eu quero que a tinta venha do fabricante diretamente entregue aqui no meu condomínio. Eu quero ver o caminhão encostando aqui e entregando com a nota aqui. É uma garantia a mais. Qualquer possibilidade de batizar a tinta. Apesar que durante a execução esse batismo pode ser feito também. Isso acontece. Mas é mais difícil. É mais difícil, mas pode acontecer. E aí também o síndico, junto com o zelador, principalmente o zelador, deve ficar de olho para ver como está sendo procedido. Deve ficar fiscalizando quando o cara vai fazer a tinta. Lógico, tinta tem que ser colocada, mas a gente coloca em tambores, tem que ser diluída. Normalmente é de 15% a 30%. Isso, a instrução vem na própria lata, a diluição adequada. Colocou muita água. Não. Tem que ser colocada água, mas num nível adequado para você permitir uma rolagem adequada e uma distribuição adequada da tinta na fachada também. O Silvio falou uma coisa interessante sobre a comunicação, por exemplo, para como colocar de maneira correta as redes para não trazer problema nem para a unidade, nem para o condomínio. Eu vou pegar um gancho aqui e falar de comunicação em termos gerais para todos os moradores, porque quando vai pintar um condomínio ou limpar um condomínio, causa desconforto para esses moradores. Antes disso, eu vou chamar um quadro que chama Síndico de Sucesso. Olhos na tela.
Eu sou advogada e síndica profissional. Eu trabalhava com direito e também com dança. Eu acabei mudando para um condomínio e assim que o antigo síndico se mudou, eu assumi, fui eleita e aí começou a minha trajetória como síndica. Sendo advogada, facilitou muito para mim porque eu já tinha todo o conhecimento legal, mas apenas o conhecimento legal não é suficiente. Então eu procurei vários cursos de especialização, de formação no mercado. E isso é essencial, esse caráter amplo, né, de conhecimentos que o síndico tem que ter. Hoje eu administro um condomínio e eu pretendo administrar mais uns 2 ou 3 no máximo, dependendo da característica de cada condomínio. Eu acredito que o futuro da carreira seria a profissionalização e a regulamentação. Um síndico profissional tem que gostar muito da profissão, você tem que ter amor por isso e você tem que gostar de acolher as pessoas. O bom síndico, ele tem que buscar as necessidades de cada condomínio, ele tem que estudar qual é o perfil dos moradores, qual é o desejo deles, porque a pessoa vem morar em condomínio para ter segurança e espera uma boa qualidade de vida. E o síndico tem que prezar por isso. Bom, estamos de volta. Vamos para o intervalo e falaremos em seguida sobre comunicação com os moradores. Como tentar causar menos transtornos para as vidas habituais de quem mora no edifício que vai ser realizado uma limpeza ou uma pintura de fachada. Já voltamos.